Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de geometria analítica. Sou o professor Anderson Novaes Martinhão e então eu vou ser o professor de vocês dessa disciplina esse ano, tá? Bom, vamos lá. Como eu já falei lá na primeira aula, né, na apresentação, esse livro aqui que eu vou adotar esse ano, tá? Como livro-texto. Então, basicamente, a gente vai tentar estudar ele, o livro todo, ok? Bom, na aula de hoje, a gente vai começar então estudando o conceito de vetores, ok? Ah, antes de mais nada, o que a gente estuda em geometria analítica? Qual o objetivo dessa disciplina? A ideia é estudar a geometria junto com a álgebra. O objetivo principal é olhar para os objetos geométricos, tá? Por exemplo, retas, planos, superfícies, esferas, todos os objetos da geometria e dar um tratamento algébrico para eles. Por exemplo, lá no fim do curso, lá no terceiro ou quarto bimestre, a gente vai estudar as equações que descrevem retas no espaço, equações que descrevem planos e assim por diante. Então, por exemplo, a gente vai conseguir é, deduzir equações, tá, que representam retas. E, por exemplo, olhando para duas equações, duas retas, a gente vai conseguir manipular as equações e determinar, por exemplo, se essas retas, como elas se situam no espaço. Por exemplo, se as retas são paralelas, reversas ou concorrentes, tá? A gente também vai conseguir determinar a partir das equações a distância das duas retas no espaço. Então, a gente vai estar obtendo informações geométricas sobre os objetos, né? Por exemplo, a distância, é, noção de paralelismo ou não, olhando apenas para a parte algébrica dos objetos, tá? Por isso que a gente vai fazer isso, ó, estudar geometria com enfoque algébrico, tá? Então, hoje a gente começa estudando vetor, ok? É o capítulo 1 do livro, desse livro aqui, né? Do Ivan de Camargo e do Paulo Boulos. É, antes de começar vetor, eu quero só colocar algumas definições para vocês e lembrar alguns conceitos, tá? Bom, ó, esse aqui é um programa que a gente usa bastante, tá? Chama GeoGebra, ok? Ele é gratuito para você baixar, instalar no seu computador, tá? Ele tem algumas versões. Essa aqui é a versão tridimensional, né? Espaço tridimensional. Ela também tem uma versão, talvez seja mais conhecida, que é a do plano, né? Folha. Essa aqui, ó. Essa aqui, né? Só que a gente vai usar. A gente vai estudar aqui os objetos num espaço de dimensão 3, tá? Então imagina. É, bom, é o espaço tridimensional em que a gente convive, tá? A gente pode imaginar assim, tá? Então, a primeira, vamos definir algumas coisas, relembrar aí, lá do ensino médio, que vocês estudaram. O que é uma reta? Uma reta é um objeto geométrico, né? Deixa eu dar uma apagada nas coisas aqui. De maneira não formal, você pode pensar numa reta como um objeto matemático que só tem comprimento, tá? Ó, aqui, se eu ficar dando zoom, ó, ele nunca vai ter fim, ó. Então, reta, de maneira informal, ele, ele é infinito nas duas direções, tá? Se eu mexer aqui, ó, vai aparecer um último ponto aqui no final, mas é limitação do programa, tá? A ideia é que reta é ilimitado, tá? Ok? Agora, o que é uma semi-reta?
Deixa eu apagar a reta. Então, ó, diferente da reta, a semi-reta, ela tem o que a gente chama de uma origem, tá? Então, é como se eu pegasse uma reta, cortasse ela no meio, marcasse um ponto C aqui, ó. Esse ponto C. E considerasse só aqueles pontos da reta a partir em uma direção, tá? No caso, eu peguei do ponto C para lá, nesse sentido que o mouse está percorrendo, tá? Então, esse ponto C é o que a gente chama de origem dessa semi-reta aqui, tá? A semi-reta, então, lá no, se eu seguir no sentido aqui da semi-reta, ela é ilimitada, tá? Então, não tem um último ponto da semi-reta, ok? Então, a gente tem que saber diferenciar, tipo, reta de semi-reta e de segmento. Cadê? Então, o que é um segmento? É um pedaço de reta. Como eu vou, imagina, você pega uma reta, você vai lá e marca 2 pontos. E considera só os elementos, né, os pontos da reta que estão entre esses 2 pontos. Então, no caso aqui, ó, imagina que nós tínhamos essa reta aí, né? Lembra, ela é ilimitada nos dois sentidos, né? Aí, você foi lá e marcou os pontos E e F, considerou apenas os pontos que estão entre E e F. Isso, o que sobra é isso. Isso aqui é um segmento de reta, ok? No parte dos vetores, a gente vai estudar os segmentos de reta, tá? E vamos precisar falar de reta, suporte, semi-reta, tá? Em alguns casos, então eu queria diferenciar esses objetos com vocês, tá? Relembrar que esses conceitos vocês viram lá no ensino médio, né? Bom, provavelmente alguns de vocês, né, quando fizeram física lá no ensino médio, estudaram vetores, tá? Quando vocês estavam representando algumas grandezas que nós chamamos de vetoriais, tá? As grandezas vetoriais são aquelas que lá no ensino médio vocês representavam por vetores, né? Tipo essa aqui, ó. Essa figura aqui, ó. Nós temos esse desenho dessa flecha aqui, ó. E ela representa uma força de 4 newtons, tá? Em uma direção que faz um ângulo de 60 graus com essa reta aqui, essa reta horizontal, ok? Então, vetor, vocês tiveram contato lá no ensino médio, principalmente no curso de física, né? Bom, os vetores, então, nós utilizamos eles para representar as grandezas vetoriais, tá? Basicamente, a gente pode falar em dois tipos de grandezas. As escalares, tá? Que são aquelas que você pode caracterizar só de falar o número dela, tá? Por exemplo, área. Você deve ter ouvido falar, o terreno aqui da minha casa tem, sei lá, 100 metros quadrados. Então, o número já representa a área do terreno, né? Comprimento também. Falar aquela um pedaço de corda mede 4 metros, ok? Massa, você pode... a pessoa lá pesa 60 quilos. Então 60 já representa a grandeza massa, né? É o número e é a unidade correspondente, tá? Sempre tem, né? Uma outra é a altura. Ah, minha altura é 1,75 m. Isso é uma altura, é uma grandeza escalar, né? Só que por outro lado tem outras grandezas, tá? Que não são as escalares, que são as vetoriais. E essas a gente não consegue representar só falar o número. Por exemplo, considera então essa grandeza, essa força de 4 newtons.
Então, você vai falar, força de 4 newtons. Só que depende, né? Eu tô fazendo essa força, aplicando essa força em qual direção? Tipo, você tem que falar. Se eu falar só 4 newtons, eu posso estar empurrando. Imagina um objeto ali. Eu venho com, sei lá, o dedo e empurro esse objeto nessa direção, aplicando uma força de 4 newtons. Se eu pegar e aplicar uma força de baixo para cima, é em outra direção que eu estou aplicando a força. Então, só falar 4 newtons não serve para caracterizar a grandeza, tá? Então, as grandezas vetoriais, a gente precisa dar 3 números, ok? A intensidade, que também é conhecido como módulo, tá? Que no curso aqui eu vou chamar de comprimento, tá? Que vai ser o comprimento dos segmentos que a gente vai estudar. Então, comprimento, módulo, intensidade de uma força, uma grandeza vetorial, é a mesma coisa, tá? A gente também tem que dizer a direção, ok? Igual aqui, ó, no caso dessa figura aqui, ó, a direção é na direção tal que o ângulo em que a força está sendo aplicada com essa reta aqui é igual a 60 graus. Tá? Então, esse ângulo de 60 graus serve para te representar a direção a qual essa força está sendo aplicada. E a gente também precisa dar o sentido em que da grandeza. Qual o sentido nesse caso aqui, ó? Qual o sentido? Você vai olhar a flecha. A gente representa o sentido da grandeza que você está analisando. Você olha para o sentido da flecha em que você representou, tá? Então, imagina que essa grandeza representa o seguinte: é como se eu tivesse um objeto aqui nesse ponto, eu estivesse empurrando esse objeto aqui nesse ponto, o objeto que está nesse ponto, né? Com a força de 4 newtons, de modo fazendo um ângulo de 60 graus com relação a essa reta horizontal aqui, ó. E nesse sentido aqui, ó, daqui para cima, tá? Então, para estudar essas grandezas que precisam desses 3 componentes, né? Comprimento, direção e sentido, é onde a gente estuda a teoria dos vetores, ok? A gente vai assumir que quando as flechas estão assim, ó. Então, olha essa flecha e essa. Se você olhar, elas têm comprimentos iguais. Mesma direção, tá? Por exemplo, se eu pegar as retas, né, que contém passando por esses dois segmentos AB e A1B1, elas serão paralelas, tá? Então nós dizemos que eles são de mesmo sentido, ok? E mesma direção, perdão. E esse também tem mesmo sentido, né? Se você olhar o desenho, dá pra ver, ó, que eles é meio informal o que eu vou falar aqui, ó, mas estão apontando pro mesmo lado, ó, essas setas, né? Essas flechas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos definir agora formalmente o vetor, tá? A gente vai precisar então partir de segmentos de reta, tá? Aí definir o conceito de comprimento de segmento. A gente vai colocar, a partir dos segmentos a gente vai definir o que é um segmento orientado. A gente vai definir comprimento, direção de um segmento, tá? E o sentido, ok? Depois de a gente fazer isso, a gente vai conseguir definir o que é um vetor, ok? Bom, o que é um segmento orientado? Vai ser um par ordenado AB de 2 pontos do espaço. Então, pega A e B, 2 pontos no espaço. Então, por exemplo, vem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui.
dois pontos A e B. A gente vai considerar o segmento orientado a B. O que é o segmento orientado a B? É uma forma de... Bom, se você olhar geometricamente, se eu pegar o segmento de reta B, isso é um segmento de reta, tá? Então, se eu pensar geometricamente, o segmento AB é igual ao segmento BA, né? Os pontos são os mesmos. Só que a gente vai diferenciar. Imagina que vou colocar um sentido nos segmentos agora, tá? A gente vai, por exemplo, diferenciar AB de BA. Então, imagina ter sei lá, uma formiguinha que está aqui no ponto A, ela vai andando até o ponto B. Então ela vai caminhar pelo segmento AB. Se você pegar uma outra formiguinha no ponto B e colocar ela para caminhar até o ponto A, a gente vai andar no outro sentido, né, de B para A. Então ela vai percorrer o segmento BA. Então, geometricamente, o segmento AB e o segmento BA são constituídos pelos mesmos pontos, só que a gente vai diferenciar eles. Tá? Imagina o seguinte, você viajar de Paranavaí para Maringá, você vai pegar uma estrada. Você vai viajar de Maringá para Paranavaí, você vai pegar a mesma estrada, só que o sentido é diferente, né? Você começa em Maringá e chega em Paranavaí, ok? Aí a gente vai representar assim, ó, como dessa maneira aqui, ó. Tá entre parênteses A e B, ok? Para representar o segmento de reta orientado a B. Então, vamos começar a diferenciar algumas coisas aqui. Então, sejam A e B. Então, ó, sejam A e B, dois pontos. Dois pontos do espaço, tá? Quaisquer. Então, quando a gente escreve assim, ó, quando eu escrever AB assim, seguido, sem espaço, sem nada, sem barra em cima, isso aqui representa pra gente o segmento de reta AB. Ou seja, é o conjunto constituído por todos os pontos do espaço contidos entre os pontos A e B. Então, esse segmento de reta. Então, quando eu falar em segmento de reta geométrico, deixa eu até escrever aqui, ó. Segmento de reta geométrico. Ok? Agora, uma outra coisa que a gente vai usar bastante é colocar com uma barra em cima. O que é isso? Isso aqui vai representar o comprimento do segmento AB. Então, por exemplo, aqui, ó. Tem uma ferramenta aqui boa, deixa eu ver. Legenda. Valor. Valor aqui que é o comprimento, ó, 7,07. Então, o número esse número aqui é o comprimento desse segmento AB. No caso aqui é 7,07 centímetros. Eu acho que ele está em centímetros, tá? Então, no caso, a gente representaria assim, ó, uma barra em cima, tá? Então, deixa eu até colocar uma observação aqui, ó. Então, quando a gente fala isso aqui, isso é número, tá? É o comprimento. Imagina que você vai pegar uma fita métrica, uma régua e vai medir o segmento AB, o comprimento, tá? Então, esse número a gente vai representar assim, com uma barra em cima, tá? E o que a gente está definindo aqui é segmento orientado. O
que nós vamos denotar assim, tá? Então, esse aqui representa o segmento orientado, tá? Com origem A e extremidade B. Ok? Claro, se eu escrever BA, isso aqui é um outro segmento orientado, tá? Então, esse aqui representa o segmento orientado com origem B e extremidade A. Ok? Bom, eu não tinha comentado antes, né? Então, quando a gente tem um segmento orientado a B, então AB é um par ordenado em que A e B são dois pontos do espaço. O primeiro ponto do par é a origem e o segundo ponto é a extremidade, tá? Então, ó, nesse par, A é origem, B é extremidade. Nesse par aqui, B é origem, A é extremidade. Primeiro ponto é origem, segundo ponto é extremidade, tá? E só como é que a gente apresenta um segmento orientado no espaço? A gente vai pegar, por exemplo, eu quero segmento orientado a B. O que eu tenho desenhado aqui, ó, é o segmento de reta AB. Segmento orientado a B, a gente vai fazer uma seta de A para B. Isso é o segmento de reta AB, tá? Agora, se eu quero o segmento BA, a gente vai fazer uma flecha de B para A, ok? Então, deixa eu mudar a cor aqui. Ó, esse preto é o vetor AB, tá? Note, ó, origem A, extremidade B. A ponta da flecha é sempre a extremidade, tá? Então a flecha indica o sentido de qual ponto é como se tivesse de qual ponto até qual ponto está andando, tá? Você sempre pode pensar num vetor quando a gente representa ele como um deslocamento. Imagina que você está se deslocando do ponto A até o ponto B, nesse caso aqui, tá? Esse segmento AB. O segmento BA é o segmento com sentido contrário, né? Você sai do ponto B e está se deslocando até o ponto A. Se você pensar neles como segmentos geométricos, né? Segmento de reta. É a mesma coisa. Agora, se eu olhar só como... Bom, se eu olhar então como olhar na geometria dele, né? Os pontos que formam o segmento é uma coisa só. Agora, se eu diferenciar, né, o sentido de A para B e B para A, eu obtenho dois objetos distintos, tá? Então, aqui de azul, em azul, a gente tem o segmento BA e de A para AB é o segmento orientado a B, tá? Bom, gente, vou parar esse vídeo por aqui. Por causa do tempo, tá? Tentar não lançar vídeos com duração muito grande, porque acho que fica ruim pra vocês, né? Aí eu continuo essa aula em um segundo vídeo, tá? Aí provavelmente eu vou salvar lá como parte 2, ok? Então, até lá.